Attachment representa como se fosse a versão digital dos brackets, né? Por isso, a confecção dos attachments é extremamente importante e é algo que precisa ser feito com muita atenção e muita dedicação para você ter a performance do seu alinhador e do seu clean check conforme você planejou. Então não é uma coisa que dá para fazer assim, correndo, sem detalhamentos e sem os cuidados específicos, porque os attachments podem ter infiltração de resíduos embaixo, eles podem ficar com excessos e afastar o alinhador do dente, eles podem ter um formato inadequado, então muitas questões podem acontecer e prejudicar a performance da movimentação do seu dente, tá bem? Então prestem bem atenção nessa aula, no passo a passo, no detalhamento. O tipo de resina a ser utilizado, em um outro momento nós vamos conversar mais detalhes sobre isso, tá? Existem algumas resinas que a gente recomenda, algumas que a gente gosta, é uma questão de preferência clínica de cada um, tá? O importante é você usar uma resina de boa qualidade, ok? Muito bem. Primeira questão, sempre que você for realizar o attachment do seu paciente, nós recomendamos, né, que seja no estágio 3, e que você coloque o T vermelho aqui no saquinho do attachment, que é o saquinho do template, tá bem? Attachment template é justamente o template que você vai utilizar para fazer os attachments. Primeira dúvida que as pessoas têm é, por que eu não posso usar o alinhador para fazer o attachment? Veja, existe uma diferença entre o tamanho real do attachment e o casulo do alinhador. Porque o casulo do alinhador, ele tem uma diferença, porque o attachment ele é otimizado, então o casulo ele tem um espaço para que o dente ande. Então o attachment que está no alinhador, aquele espaço que é o casulo, o espaço vazio para o attachment do alinhador, ele é diferente do tamanho real do attachment. Essa é a primeira informação que vocês têm que saber, ok? Então, jamais use um alinhador para fazer um attachment. O que você tem que usar para fazer o attachment é o attachment template. Por que a gente gosta de botar esse T aqui? Porque no dia a dia, na caixinha do paciente, você vai manipulando os alinhadores, às vezes o paciente tem um número grande, várias caixinhas. Quando você vai eliminando algumas caixas, você tem que puxar para a caixa atual, né, os pacientes que têm 4 ou 5 caixas, né, de alinhadores, sempre puxar o saquinho com o template, tá? Por isso que a gente facilita, né, e coloca esse Tzinho vermelho aqui, tá bem? Maravilha. Um outro aspecto importante, como que preenche o template com resina, tá? Algo que é extremamente fundamental é que a sua auxiliar ou você, quando for preencher com resina, esteja olhando para o dente, tá? Esteja olhando para o clean check, para você saber visualizar o bisel, visualizar exatamente o momento e o tamanho, né? O tamanho e o formato de cada attachment. Porque só olhando assim para o template, talvez você ou a sua auxiliar, quando for fazer isso, não consiga enxergar bem o bisel, não consiga enxergar exatamente o formato, o shape do attachment. E visualizar o formato exato do attachment facilita muito para você fazer a inserção da resina e principalmente comprimir a resina, tá? Essa etapa de preencher os casulos e preencher os attachments com resina é uma etapa muito delicada, porque você não pode deixar muito excesso, mas também não pode fazer aquém, digamos, né, do indicado, ou pouca resina, porque daí o attachment ele vai ficar afastado da superfície do dente, ou vai ter um gap entre a superfície do dente e o attachment, tá? Então é um leve excesso. E tem vários macetes na hora de posicionar o template em boca, que eu vou falando na sequência para vocês, tá bem? Então vamos fazer o preenchimento dos attachments no attachment template, tá bem? Com a resina. Então, é muito importante que a resina seja colocada e que ela seja comprimida dentro do attachment, tá? É extremamente importante que a pessoa que for fazer isso esteja enxergando, olhando para o clean check, tá? Não adianta olhar para a folhinha
dos alinhadores, tem que olhar para o clean check, porque ali, olhando para o clean check, a pessoa vai enxergar o formato real do attachment para poder fazer uma real compressão da resina dentro do attachment, tá? Claro que facilita bastante, né, usar a luva preta, facilita bastante usar uma lupa, talvez, né, se você tiver esse tipo de material, para que a visualização fique perfeita. Qualquer erro de preencher de mais ou de menos, né, o attachment vai resultar ou em excesso ou em deficiência na performance da movimentação do dente, tá? E cada bisel, cada formato, cada detalhe que tem aqui foi cuidadosamente planejado no clean check e vai performar adequadamente se vocês preencherem corretamente o casulo, tá? Então, você tá vendo que eu estou comprimindo a resina dentro. Tá? Então, ó, o attachment tá preenchido, tá? Com um leve excesso muito sutil, tá? E depois, quando ele for posicionado em dente, né, a gente vai fazer a compressão dele, tá bom? Então, dessa forma, nós vamos preencher todos os casulos, tá? E depois de preenchidos os casulos, eu coloco numa caixinha escura, tá? Nessa caixinha escura, geralmente, né, a nossa auxiliar já deixa preparado isso com antecedência, e aí eu coloco os dois segmentos da arcada superior e os dois segmentos da arcada inferior, tá? Justamente para a resina não polimerizar, tá? Uma questão importante é eu gosto de trabalhar e recomendo que a gente corte na linha média, tá? Para você ter os dois hemiarcos superiores e os dois hemiarcos inferiores, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui duas caixas, né? Uma superior e uma inferior que já ficam previamente preenchidas com a resina, tá bem? Um detalhe importante é escolher, claro, né, uma cor compatível com a cor dos dentes do paciente, né? Para que a gente mantenha, né, o caráter estético dos attachments, obviamente, né? E a questão dos excessos é nesse momento que é crítico para que você não tenha muito excesso, tá? No momento que fizer a colagem dos attachments. Então, a quantidade de resina aqui, ela define se você vai ter excesso ou não, e ela é extremamente importante para facilitar a sua vida na finalização da colagem dos attachments. Um detalhe importante, nos attachments pequenininhos, tá? Como esses, né, de binário, de incisivo central, a gente não deve preencher com excesso. E isso é um detalhe importante. Frequentemente, como eles são attachments pequenos, frequentemente eles estão com muito excesso, tá? Assim, geralmente eu já vi auxiliares, enfim, cirurgiões dentistas mais iniciantes preencherem esses attachments com excesso. Então, muita atenção nos attachments pequenininhos. Olha o clean check, olha o template, remove os excessos e deixa um leve excesso, não em volta do attachment, mas na parede, na frente do attachment, para que ele tenha uma área para aderir e preencher as pequenas irregularidades da superfície que possam existir, mas não deixar excesso em volta, tá? Iniciamos então passando gel protetor labial. Que a gente recomenda, né, dentro do nosso método Power Doctor de experiência do cliente, justamente para deixar confortável, né, a percepção do cliente durante esse procedimento. E iniciamos com a profilaxia. Começamos então pela profilaxia e algumas questões são fundamentais para o conforto do paciente, né? Eu gosto muito de afastar com o espelho, né? Gosto muito de proteger essa região com gaze, né? São aspectos da experiência do cliente que fazem parte do nosso método Power Doctor que eu trago, né, também aqui pro nosso curso Invisalign para mostrar para vocês a experiência que a gente tem com os nossos pacientes, tá? Então fazemos uma boa profilaxia
com a pedra Pomes em todas as regiões, tá? Existe um aspecto muito importante no condicionamento ácido, tá? Que eu já vou explicar para vocês como que você deve realizar. Nós vamos colocar então o afastador, tá? Novamente passamos o protetor labial e aí posicionamos o afastador. Uma coisa que, enfim, todo mundo sabe, mas sempre é válido relembrar, né? É que o dente, depois de condicionado, tudo bem? O dente, depois de condicionado, ele não pode ser umedecido novamente, né? Então, eu já vi pessoas, às vezes, condicionando e pedindo para o paciente cuspir. Imagina, não existe isso. O dente, você faz o isolamento, faz o condicionamento, lava com água, seca e acabou. Você não pode deixar a saliva entrar em contato depois que o dente está condicionado, tá? Então, os princípios de adesão, nesse momento, são extremamente importantes, tá? Mesmo as coisas que são básicas como isso, sempre merecem ser ditas, né? Então, esse isolamento com afastador traz todo um conforto para o paciente, né? Para o afastador não ficar encostando no fundo de sulco. E eu gosto de fazer, vamos secar, primeiro uma arcada e depois a outra, tá? Eu geralmente começo pela arcada inferior, porque a arcada inferior, ela exige um pouco mais da sua habilidade de isolamento. E a arcada superior é mais tranquila. Então, você tem que começar pela arcada que dá mais trabalho, sempre, porque você e o paciente estão menos cansados. Então, você começa pelo hemiarco inferior, condiciona toda a arcada inferior, faz um hemiarco, o outro, depois eu retiro, e aí condiciono a superior e faço um hemiarco e o outro, ok? Aqui, por razões de visibilidade, nós vamos fazer o hemiarco superior. Pode virar de ladinho para o outro, assim, aí. Secar. Uma questão importante é que você não deve condicionar toda a face do dente. Você tem que condicionar aonde vão os attachments. Muitas vezes os attachments estão deslocados para distal ou para mesial. Então, o que eu gosto de fazer? Você tem duas opções. Ou você aplica o condicionador ácido, que aqui nós não chamamos de ácido, nós chamamos de condicionador. Ou você aplica o condicionador segurando o alinhador do paciente, o alinhador número 3, para você saber onde vão os attachments. Eu gosto de fazer assim, segurar e olhar. Ou você tem uma TV, como eu tenho aqui, onde eu também consigo ver onde vão os attachments. Eu estou olhando aqui na minha tela, porque eu vou condicionar somente onde vão receber os attachments. Não vou condicionar toda a face vestibular do dente, certo? Isso é importante. O pessoal condiciona toda a vestibular do dente e danifica, né, de uma maneira desnecessária o esmalte. E aí depois você põe um adesivo e aí a fila amarela, pigmenta, prejudica a estética do teu paciente, tá bom? Então condiciona somente no local que vai receber os attachments. Então, aplicando aqui o condicionador. Aplicando o condicionador, vocês vejam que eu estou segurando o alinhador
que eu saiba exatamente a região que vai receber os attachments, tá? Não é para condicionar toda a superfície do dente. Então a gente eu gosto de remover primeiramente o excesso, né, do condicionador e depois vamos enxaguar, né? Vamos secar agora. Agora, então, passando o adesivo, né, justamente nas regiões, olhando para ver onde que vai receber os attachments. Não precisa passar em toda a face vestibular, você vai passar somente nos pontos que receberão attachment, tá? Somente nos pontos que receberão. Esse momento é crítico, é o momento em que você tem que apertar bem os attachments em todas as superfícies, tá? Vira assim um pouquinho. Se ficar algum excesso, você não pode encostar com broca no attachment. Você pode vir com uma broquinha especial de polimento multilaminada, remover um pouquinho dos excessos, mas sem encostar no attachment. Então tem que ser muito sutil, por isso que o melhor é não ter excesso. No decorrer do procedimento, a gente deve hidratar novamente, né, os lábios da paciente, né, para manter toda a experiência do cliente, tá? E agora nós vamos remover os excessos. O ideal seria não remover, não precisar, né? Mas se tiver, e algumas vezes ocorre, tá, um pouquinho de excesso, é interessante que você remova com uma rotação baixa, sem encostar no attachment, tá? Com uma multilaminada, com o máximo de delicadeza. Por que é importante isso? Para que não tenha afastamento do alinhador em relação ao dente,
por conta de excessos de resina do seu attachment. Também é importante para você ter um aparelho estético, tá? Porque esses excessos vão fazer com que o attachment pigmente. E o seu paciente investiu em um aparelho estético para que ele possa ter uma estética. Então não faz sentido ter um attachment com excesso e pigmentado, certo? Então, toda delicadeza, toda calma e toda qualidade nesse momento são primordiais, tá? Com uma broca multilaminada em rotação baixa, que é a mesma broca que a gente usava, né, para remover as resinas dos brackets metálicos. Eu gosto muito das brocas da Comet, né? Brocas delicadas e de qualidade para deixar um polimento legal, tá? Você pode usar lupa para fazer isso, tá? Ou você pode, enfim, fazer sem lupa, mas com lupa certamente você vai ter uma qualidade superior da sua visão. Nós da ortodontia não precisamos investir em uma lupa tão sofisticada, né? Tem lupas que são mais simples para ortodontia. Pessoal de laminados, né, de estética, investe um pouco mais, né? Vocês estão vendo que eu não estou encostando no attachment, né? Eu estou só já, tipo, tirando qualquer restinho de adesivo que possa ter, né? Eu quero meu paciente feliz, meu paciente com um attachment estético, bonito, sem excesso. Aqui eu estou trabalhando sem água, porque é baixa rotação. E aí eu consigo enxergar, né, a resina saindo. Consigo enxergar melhor os excessos, né, no ambiente seco. Alguns pontos são fundamentais na confecção dos attachments, como por exemplo em caso de dentes muito apinhados, né? Então, se você tem um apinhamento muito significativo, você deve cortar, você tem que segmentar mais o template, tá? Porque muitas vezes se tem uma giroversão muito significativa, a confecção, a chegada, né, do attachment template para encostar bem no dente vai ter alguma alteração. Então é melhor você segmentar num trio de dentes, por exemplo. Sempre que você for cortar o template, claro, você tem que fazer isso na interproximal, né? Obviamente, nunca cortar numa face vestibular, tá? Quando você vai preencher a resina no template, o que você tem que visualizar? Você tem que olhar bem, né? Como eu te falei, faça isso olhando o clean check. E na hora que você está olhando para o template, colocando a resina, imagina a face vestibular do dente, aquela face curva, para que a resina fique paralela à face vestibular do dente, tá? Então, essa imaginação de, ao fazer o preenchimento, você imaginar a curvatura da face vestibular do dente e colocar a resina reproduzindo a curvatura, vai fazer uma diferença bem importante na precisão de instalação da resina no dente, tá? E essas questões que eu fui falando durante o procedimento, não condicionar toda a face vestibular do dente, né? Usar uma resina de excelente qualidade, nunca tocar no attachment se for remover os excessos, procurar ter pouco excesso,
né? Para você manter sempre o attachment performando bem, né? E ao mesmo tempo estético para o seu paciente. E nunca, jamais, né? Utilizar o alinhador para fazer os attachments, sempre usar o template. Agora, durante o tratamento, pode acontecer de cair um attachment, né? O paciente perder um outro attachment. Aquele template inicial não vai servir no paciente. Então, você tem que segmentar também, geralmente cortar aquele único dente, tá? Só que quando você faz isso, pode acontecer um pouco do template não ficar bem rígido. Então, se você cortar um único dente para fazer um dente isolado, já num estágio bem avançado do tratamento, no momento em que você posiciona o template, você tem que comprimir o template, segurar contra a face vestibular, né? Apertar bem com uma espátula e ter um auxílio, né, de uma outra mão para segurar o fotopolimerizador, tá bem? Então, a confecção de attachments é algo primordial. Esse conteúdo detalhado aqui que você viu na Sisters é algo exclusivo, não existe assim uma aula tão minuciosa e detalhada sobre esse tema. E eu espero que você tenha aproveitado, esteja curtindo, né, e evoluindo muito na sua mecânica com alinhadores, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima aula.